Bom, gente, bom dia. Nós já estamos caminhando já para a nossa última aula, né? Sobre o banco de sangue, pelo menos o panorama geral de como funciona o banco de sangue, para vocês entenderem todo o processo do ciclo. E finalizando esse ciclo, nós entramos na parte dos cuidados peritransfusionais. Mas para nós biomédicos termos uma ideia do que são as reações transfusionais e o que nós podemos fazer em relação ao seu acompanhamento, ao diagnóstico. Eu posso ir logo adiantando de que essa parte de reações transfusionais, ou boa parte das reações transfusionais, elas não têm a participação direta do diagnóstico laboratorial. Boa parte é identificada através da clínica do paciente. Então, são alguns casos pontuais em que vamos observar a atuação do biomédico ou a atuação do laboratório de análises clínicas para poder complementar ou fechar o quadro do paciente ou a situação desse paciente que esteja apresentando uma reação transfusional, né? Então, aqui é só mesmo para fazer um panorama do que acontece de modo geral, já na parte da área transfusional, na parte da transfusão em si. Então, assim, a transfusão, nós podemos dividi-la em 3 etapas, muito bem distintas, em que essas etapas não têm praticamente a participação do biomédico, mas a equipe médica, então enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, que faz o acompanhamento desse paciente durante o processo de transfusão. Então, assim, para cada material que vai ser infundido, digo material, na verdade, para cada hemocomponente que vai ser transfundido, então eu tenho tempo aí em que precisa ocorrer essa transfusão. Por exemplo, uma bolsa de concentrados de hemácias, então o tempo que ela leva para poder ser transfundida é em torno de até 4 horas. Então, tem que ser uma transfusão muito lenta, na verdade, a transfusão de hemácias, para justamente não haver um aumento do débito cardíaco, um aumento da pressão arterial e o paciente apresentar, durante a transfusão, algo semelhante a um infarto, porque o coração está muito acelerado, tem uma quantidade de sangue que está entrando, em que o organismo ele não consegue acompanhar essa velocidade ou essa quantidade de sangue que está sendo transfundida. Então, tem algumas etapas e tem algumas regras a serem seguidas em que, para justamente evitar que o paciente tenha maiores problemas, ele já tem um quadro geral, um quadro clínico já debilitado, em que ele necessita desse hemocomponente. Então, a equipe médica, ela precisa seguir essas regras para que o paciente não tenha uma piora do seu estado clínico. Então, por isso que a transfusão em si, ela não é só uma transfusão rápida, ela tem várias etapas, são essas 3 etapas que precisam ser seguidas. Bom, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar na aula da revisão, em que nós temos... Estou tentando lembrar o número da portaria, mas não estou lembrando agora. Tem uma portaria em que ela determina justamente sobre a questão da transfusão, mais a solicitação médica. Tá? Então, tem uma portaria que ela determina, que ela discrimina muito bem como é que deve ser feito essa transfusão, como deve ser solicitada essa transfusão pela equipe médica, especialmente pelo médico, que ele precisa preencher um papel solicitando, descrevendo tudo, o quadro clínico do paciente, quais são os hemocomponentes que ele precisa. Então, tem justamente esta portaria, então tem esta lei em que ela determina de que forma o médico vai fazer esse tipo de solicitação. Que aí, só depois de o hemocentro receber esta solicitação, é que o hemocentro ele vai separar o material, ele vai fazer o uso racional do sangue, do tipo, o médico, sei lá, tem médico que alopra mesmo, ele olha assim, ele pensa, eu vou precisar, só um momentinho, pronto. Então, tem médico que pensa assim, eu vou precisar de 4 bolsas de concentrado de hemácias.
será que ele realmente vai precisar dessas 4 bolsas, né? Então, por isso que vem a questão do uso racional do sangue, que é para analisar caso a caso, por isso que precisa ter essas regras em relação à solicitação, para determinar se realmente aquele paciente ele vai precisar daquela quantidade de hemocomponente que está sendo solicitado pelo médico. Tá? Então, nós temos essas 3 etapas, que elas são bem distintas, e cada uma delas precisam ser acompanhadas de uma forma minuciosa, para que o paciente não tenha reação transfusional, ou caso ele tenha algum tipo de reação transfusional, que possa ser identificada essa reação, e a equipe médica possa tomar as devidas providências para que o paciente não tenha uma piora do seu quadro. Então, da primeira etapa, que é a etapa pré-transfusional, nós temos 2 tipos de transfusões, certo? Eu tenho a transfusão que a gente chama de transfusão normal. Normal por quê? A gente precisa seguir uma série de regras, precisa realizar os exames pré-transfusionais. Que exames são esses? Aqueles que nós já vimos na parte de testes laboratoriais. Então, você refazer, na verdade, os testes para tipagem do sistema BO e do sistema RH, para poder confirmar tanto da bolsa quanto do paciente que está precisando desse material. Você faz ainda os testes de CUMBs, o direto e o indireto, para poder saber se o paciente tem algum tipo de anticorpo dirigido contra algum grupo ou o antígeno de sistema sanguíneo, para a gente poder identificar e ver qual seria a melhor bolsa ou o melhor tipo de concentrado para esse paciente, para que ele não tenha justamente nenhum tipo de reação transfusional. E aí, só depois da realização desses exames, aí sim dá para liberar o hemocomponente que o médico solicitou lá. E mesmo assim, e antes dessa liberação, para falar a verdade, a gente ainda precisa fazer uma prova de compatibilidade ou prova cruzada, que é em que você vai misturar, né, o sangue do concentrado, né, do que está presente lá no hemocentro, com o soro ou o plasma do paciente, para saber se realmente não vai ter nenhum tipo de reconhecimento entre esse material. E essa prova de compatibilidade ou prova cruzada, ela é realizada principalmente para concentrado de massas, concentrado de plaquetas e concentrados de granulócitos, pois nesses 3 componentes nós temos justamente a presença dessas outras células, ou seja, eu tenho, por exemplo, no concentrado de massas, além das hemácias, eu vou ter plasma, então no plasma eu tenho anticorpos, e eu ainda tenho anticorpos, eu ainda tenho linfócitos ou glóbulos brancos, de modo geral, né, que dentre esses glóbulos brancos eu tenho os linfócitos, aí que os linfócitos podem desencadear no paciente uma reação transfusional. Então, como eu tenho esses 3 componentes, que eu tenho justamente essas misturas, ou seja, eu tenho a presença desses outros tipos de componentes sanguíneos, né, tanto no concentrado de hemácias, de plaquetas, quanto de granulócitos, então é importante, ao finalizar esses exames pré-transfusionais, realizar a prova de compatibilidade. Isso aqui para uma transfusão normal. O paciente já está, o que a gente chama de cirurgia eletiva. Então, você já sabe que o paciente ele vai precisar desse material. Então, dá para você trabalhar com um pouco mais de calma para poder liberar isso aqui. Depois, um outro tipo de situação é o caso da transfusão de emergência. É que não dá para você esperar concluir todos esses exames, ver se vai dar algum tipo de problema, uma reação ou não, né, reconhecimento ou não. O paciente está numa situação crítica em que ele precisa de uma transfusão sanguínea. E aí não dá para esperar, vamos esperar terminar todos os exames pré-transfusionais, vamos saber qual é o tipo sanguíneo do paciente, depois vamos selecionar qual é o tipo de bolsa mais adequada para ele. Não dá tempo para fazer isso. Então, é liberado um hemocomponente. Geralmente, o hemocomponente liberado é um sangue O positivo. O ideal seria um O negativo, mas nem sempre vai ter um O negativo ali disponível. Então, acaba liberando geralmente um O positivo. E aí, isso pode gerar no paciente, né, ele pode receber algum tipo de sangue incompatível com o seu.
E isso pode gerar futuramente algum tipo de reação transfusional, ou até mesmo logo após todo o procedimento, o paciente já apresentar uma reação transfusional. Mas é um caso, assim, excepcional, em que nós vamos observar esse tipo de situação, que é o caso da transfusão de emergência, tá? E nesse caso da transfusão de emergência, o médico ele assume toda a responsabilidade para fazer isso, até porque está dentro do seu, da sua formação, né, a questão de salvar vidas. E aí, claro que eu entro em vários tipos de situações ou tipos de situações em que, como isso está impregnado no médico, né, então, às vezes, não leva em consideração a opinião dos familiares ou não leva em consideração até mesmo a questão da religião, então isso leva a alguns aspectos éticos e legais que podem justamente comprometer o médico, né, que tem muito bem descrita em relação a uma religião específica, que são as pessoas da religião de Testemunhas de Jeová. Então, nos hospitais, tem equipes ou pessoas em que vão... Então, nós temos pessoas, ou melhor, nós temos equipes dentro dos hospitais, ou pelo menos nos principais hospitais, dessa religião, de Testemunho de Jeová, para poder esclarecer a equipe médica o que é a religião, o que ela permite, o que ela não permite. E ela não permite justamente essa parte e ela não permite justamente essa questão da transfusão sanguínea, né? Não permite. E isso acaba sendo um impasse ético e médico muito grande em relação a isso. Claro que nós já temos alguns esclarecimentos, algumas pessoas dentro desses grupos de testemunhos de Jeová estão começando a ampliar ou a melhorar essa comunicação, fazendo com que algumas pessoas aceitem, mas isso leva, né, isso foge um pouquinho do nosso campo, né, de bate-papo nesse momento, tá? Então, assim, na etapa pré-transfusional, o que a gente precisa saber de fato? Que são realizados esses exames pré-transfusionais que são fundamentais para poder identificar não só o tipo sanguíneo do receptor, mas fazer com que minimize ao máximo o risco desse receptor de ter algum tipo de reação transfusional. Aí, ok, foi feito todo o exame transfusional, transfusão normal. Então, vamos para a próxima etapa, que é a etapa transfusional. Então, nessa etapa transfusional, é a etapa em que o hemocomponente chegou lá com o paciente, chegou no receptor, foi feita toda essa separação do material, chegou lá para o receptor, e aí, no receptor, quem é que vai fazer todo esse acompanhamento? A equipe médica, ou melhor, a equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem ela tem um papel crucial nesse momento, porque ela precisa identificar, de fato, que aquele hemocomponente é para aquele paciente, para aquele receptor, para que não tenha confusão ou não tenha troca. Isso, às vezes, acontece, né? Porque nós estamos lidando com a parte humana de toda essa, de toda essa etapa. Então, precisa confirmar que é aquele receptor que é aquele paciente, precisa confirmar que é aquele hemocomponente, precisa confirmar os exames dos testes pré-transfusionais, ou seja, precisa confirmar qual é o tipo sanguíneo do receptor, qual é o tipo sanguíneo que está presente naquele hemocomponente, para não haver justamente questões de trocas de componentes ou trocas em relação ao tipo sanguíneo, que isso pode provocar reação transfusional. E aqui, na quinta etapa, ou na quinta parte da etapa transfusional, eu coloquei aqui num cartão de transfusão. Recomenda-se, mas nem sempre o hospital ele vai seguir essa recomendação. Seria um cartãozinho, que nem se fosse mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito, que você coloca lá, no caso, a equipe
coloca todas essas informações sobre esse registro desses dados transfusionais. Então, coloca todas as informações que vocês estão lendo aí. Coloca o médico solicitante, a data da transfusão, a hora do início e do término da transfusão, se teve algum tipo de recorrência, intercorrência durante o processo, se teve algum tipo de reação, qual foi o tipo de reação que foi identificada, e aí o nome e assinatura da pessoa que estava acompanhando o processo transfusional. Tá? Então, precisa ter todas as informações. E aí é interessante eu ressaltar que, para cada hemocomponente, eu vou ter um tempo, ou um período para poder realizar, ou para poder acompanhar esse processo da transfusão. Então, para concentrado de hemácias, eu tenho para cada bolsa, para cada concentrado, eu tenho um tempo máximo aí de 4 horas para justamente o corpo poder absorver e se adaptar à entrada dessa infusão de hemácias para que não ocorra justamente o aumento do débito cardíaco, e o aumento do débito cardíaco leva ao aumento da pressão arterial, e isso pode levar justamente o paciente a ter um infarto. Então, precisa ter o cuidado em relação a esse tempo. Concentrado de hemácias, a gente chama de infusão rápida. Infusão rápida porque dá para realizar a infusão em um tempo de até 1 hora. Então, precisa ter todo esse cuidado nessa etapa aqui, que é a transfusional. E aí, durante a transfusão, pode acontecer isso. Está lá a equipe de enfermagem, né, que está fazendo o acompanhamento, está do lado ali do paciente, que está recebendo aquele hemocomponente, e aí identificou que ele está tendo algum tipo de reação transfusional. Então, durante a transfusão, se acontecer esse tipo de situação, o recomendável é interromper o processo, interromper a transfusão e realizar ou rever todos os dados do receptor, os dados do hemocomponente, para saber se realmente está correto tudo, se for feito todos os exames transfusionais. E mesmo assim, pode acontecer que está tudo certo, mas aí o laboratório ele volta a atuar, porque precisa repetir todos esses exames para poder ter certeza, né, que foi feito, toda a parte laboratorial foi feita de forma correta. Então, nesse momento em que ocorre algum tipo de reação transfusional durante o processo, durante a infusão do hemocomponente, é o que nós chamamos de reações transfusionais imediatas. E aí, tudo bem, não aconteceu nada disso. Beleza, então vamos para a parte da etapa pós-transfusional. Então, terminou a infusão do hemocomponente, o que a equipe de enfermagem precisa fazer? Checar os sinais vitais do receptor ou do paciente. O que são os sinais vitais? Verificar a pressão arterial, a temperatura, os batimentos cardíacos. Então, esses são os sinais vitais. Então, checou os sinais vitais. Tem algum tipo de intercorrência ou anormalidade nesses sinais vitais. Então, aqui o paciente ele pode estar apresentando uma reação transfusional tardia. Para falar a verdade, quando a gente fala de reação transfusional, ela não ocorre exatamente desse jeito bonitinho que eu falei aqui. Ela tem momentos diferentes em que precisam ser acompanhados, tá? Então, assim, reações transfusionais, na definição de fato do que é reação transfusional seria uma diminuição da sobrevida da hemácia, só que nem sempre é a hemácia. Pode ser uma diminuição da sobrevida da plaqueta. Então, uma diminuição da sobrevida de algum componente sanguíneo, que pode ser hemácia, pode ser as plaquetas, que ocorre após a transfusão ou infusão de algum hemocomponente, devido a algum tipo de incompatibilidade imunológica. Então, eu tenho aqui a participação do sistema imune que provoca esse tipo de reação transfusional. E essa incompatibilidade imunológica, ela pode ocorrer após a transfusão ou durante o processo transfusional, entre o doador e o receptor. No caso, o doador, que seria o hemocomponente, e o receptor é o paciente que está recebendo esse hemocomponente, tá? Então, assim, de modo geral, reação transfusional é isso. A definição é diminuição da sobrevida de algum componente sanguíneo pós o ato transfusional, pós a infusão do hemocomponente, que ocorre devido a essa incompatibilidade imunológica entre os dois grupos, entre o hemocomponente e entre o receptor. Então, da reação transfusional, a gente pode classificá-las ou dividi-las em 2 grandes grupos. Eu tenho a reação transfusional imediata e eu tenho a reação transfusional tardia. Essas definições de reações transfusionais ou essas
não seria a definição, mas nessas duas grandes classificações de reação transfusional, depende justamente da etiologia, ou seja, você vai identificar a origem dessa reação transfusional. E essa reação transfusional, ela pode acontecer, ela pode ser um caso da incompatibilidade imunológica ou pode ser não imunológica. E é aqui que vem um grande problema, porque boa parte dessas reações transfusionais, elas são não imunológicas. E para elas serem não imunológicas, então não tem a atuação ou participação direta do laboratório para poder auxiliar na identificação desses pacientes. Então, boa parte dessas reações transfusionais, ou a identificação dessas reações, depende justamente da parte clínica. Mas a gente precisa ter o conhecimento que existem essas reações transfusionais e que, em alguns momentos, vai ser solicitado a atuação do laboratório, no caso do biomédico, para poder auxiliar no diagnóstico ou na hora de fechar o quadro do tipo de reação transfusional que aquele paciente, que aquele receptor está apresentando ou apresentou em algum momento. Então, nós chamamos assim, eu tenho uma reação transfusional, ok, imediata, beleza. O que seria essa reação transfusional imediata? Ela pode ocorrer logo após o processo da transfusão, logo após a infusão, ou durante a infusão, mas é importante ficar claro o seguinte, que nós falamos que a reação transfusional imediata, porque ela pode acontecer até 24 horas após a infusão de algum hemocomponente. Aí eu coloquei essa figurinha aí do paciente, né, que está recebendo esse hemocomponente e ele está, né, se tremendo, que ele está se tremendo. Isso aqui é um quadro de o paciente ele está apresentando calafrio, então provavelmente ele está apresentando um quadro febril. Isso pode acontecer com os pacientes em que estão recebendo algum tipo de hemocomponente. E a reação transfusional tardia é aquela que ela ocorre após as 24 horas. O paciente recebeu, digamos, ele recebeu ontem, ele fez uma infusão ontem, a última infusão que ele recebeu foi ao meio-dia, e aí a gente precisa acompanhar as primeiras 24 horas, até o meio-dia de hoje. Ele não apresentou nenhuma reação transfusional, ok, então descarta a reação transfusional imediata. Mas ele vai, digamos assim, ele recebeu uma infusão de concentrados de hemácias na semana passada, na terça-feira da semana passada. E hoje, quinta-feira, ele voltou para o hospital porque ele está apresentando justamente ele está ficando bem amarelo, ele está ficando ictérico. Então, isso pode ser associado a uma reação transfusional tardia, porque aconteceu após um dia ou após as 24 horas pós a infusão daquele hemocomponente. Então, isso pode acontecer nos primeiros dias, aconteceu nos primeiros 3 dias, 4 dias, 5 dias ou semanas. Às vezes, a gente só descobre que o paciente está tendo uma reação hemolítica tardia ou uma reação transfusional tardia quando se realiza o hemograma, e o hemograma ele revela a presença, por exemplo, de esferócitos ou microesferócitos, e a presença dessas células ou dessa morfologia eritrocitária nos chama a atenção que o paciente ele possa ter desenvolvido uma reação transfusional tardia. E a gente precisa fazer outros exames para poder confirmar. E esses outros exames acabam confirmando justamente isso, a presença dessa tipo de reação transfusional, certo? Bom, e aí nós entramos no seguinte, fisiopatologia dessa história toda. Então, como nós temos esses dois grupos, né, de reações transfusionais, então, o que nos chama a atenção para esses dois grupos, independente se é imediata ou tardia, é que nós vamos observar hemólise, né? Destruição das hemácias. E essa destruição das hemácias, essa hemólise, ela pode ocorrer por 2 vias. Ou ela pode ser intravascular, ou ela pode ser extravascular. Se ela for intravascular, eu tenho atuação direta do sistema complemento para poder fazer, para poder ocorrer justamente a hemólise das hemácias. Ou ela pode ser pela via extravascular, que aí eu tenho participação do sistema retículo endotelial, ou seja, eu tenho a participação dos macrófagos que estão presentes em quais órgãos? O baço e o fígado. Tá? Eu tenho a atuação desses 2 órgãos em que faz a retirada dessas hemácias, e isso provoca justamente um quadro de hemólise. E aí eu tenho toda uma estrutura ou
uma cadeia de eventos que acaba sendo desencadeada por conta da presença dessa hemólise, se ela for uma hemólise muito intensa. Então, se eu tenho uma hemólise no paciente que recebeu uma infusão de algum tipo de hemocomponente, o que vai acontecer com ele? Dependendo dessas vias, se for intravascular ou extravascular, independente dessas duas vias, um quadro de hemólise sempre leva justamente a uma resposta do nosso organismo, que seria o quê? O rim, ele passa a atuar porque ele identifica que está tendo o quê? Uma hipóxia tecidual, então tem uma caída da quantidade de oxigênio por conta justamente da hemólise. Dependendo dessa hemólise aí, ela pode hemolizar justamente as hemácias que o paciente recebeu, essas hemácias transfundidas, e essa hemólise também pode provocar não só a hemólise das hemácias transfundidas, mas também as hemácias normais do paciente. Então, isso pode piorar mais ainda o quadro dele. Então, essa hemólise aí precisamos observar qual o caminho que ela está seguindo, para que o laboratório possa identificar o tipo de hemólise ou o grau em que está esta hemólise. Então, nós temos aí uma hipóxia tecidual, que leva justamente à ativação das células justaglomerulares presentes lá no rim, que o rim ele passa a sintetizar a eritropoetina, um hormônio que vai atuar diretamente na medula óssea, e aí na medula óssea nós vamos observar um aumento na produção dessas hemácias para poder compensar esse quadro de hemólise. Então, eu tenho esse caminho em que a hemólise ela provoca no paciente, em que nós precisamos observar isso com muito amor e carinho para poder auxiliar no diagnóstico, até mesmo nesse ponto, tá? Bom, da hemólise intravascular, eu coloquei essas figurinhas, mas eu acho que na revisão eu vou melhorar essas figurinhas, melhor. Na hemólise intravascular, eu tenho a participação do sistema complemento. Não sei se vocês lembram do sistema complemento, mas a gente tem 3 vias para ativação do sistema complemento. Aqui, nesse caso, eu tenho o quê? O imunocomplexo. O que é o imunocomplexo? Antígeno e anticorpo. Então, aqui, o sistema complemento que vai ser ativado é aquele sistema complemento da via clássica, que nós vamos ter a ativação do C1q, em que ele vai se ligar a esse imunocomplexo, e esse C1q ele vai fazer toda aquela ativação da cascata, né, de proteínas que compõem o sistema complemento. Professor, eu preciso saber todas as proteínas. Não. Você só precisa lembrar do seguinte: se eu tenho hemólise intravascular, então eu tenho ativação da via clássica do sistema complemento por conta da presença do imunocomplexo. E qual vai ser o processo final da ativação do sistema complemento? Formação daquelas membranas de ataque, as MAC. Meu Deus, deu um branco agora. Gente, deu um branco sobre o nome da bichinha. Só tá vindo a porcaria da sigla MAC na minha cabeça. Que é justamente a formação daqueles poros na membrana das hemácias, e aí pode ser em qualquer célula, mas aqui a gente está falando de hemácia. Então, nós temos a formação desses poros na membrana das hemácias. Esses poros levam a um desequilíbrio hidroeletronítico entre essas hemácias, ou seja, isso permite justamente a entrada de fluidos para o interior da hemácia, e como a hemácia ela vai aumentando o seu volume, chega um momento que ela não comporta mais aquele fluido no seu interior e ela rompe. E ao ocorrer esse rompimento da hemácia, o que nós vamos observar na hemácia em si? Ou melhor, o que vamos observar no sangue em si? Nós vamos observar a liberação de hemoglobina, que é esta outra figurinha aqui. Então, isso que eu vou observar no paciente, presença de hemoglobina livre. E essa hemoglobina livre é que a gente pode observar ao realizar a coleta, o plasma mais com uma cor mais avermelhada, indicando justamente a presença dessa hemoglobina livre, por conta de todo esse conjunto que está acontecendo aqui. A ativação do sistema complemento que vai formar essa membrana de ataque. É o complexo de ataque à membrana, lembrei. É o complexo de ataque à membrana para a formação desses poros, para poder ocorrer esse desequilíbrio hidroeletrolítico. Com essa hemoglobina livre, o que vai acontecer? O que vai desencadear agora? Bom, hemoglobina livre, ela precisa ser transportada. Se ela precisa ser transportada,
Então, eu tenho uma diminuição de 2 tipos de proteínas, elas não estão aqui, só está uma, que é a principal, mas eu tenho uma diminuição no consumo dessas 2 proteínas, porque essas 2 proteínas fazem o transporte justamente de vários tipos de outros tipos de complexos proteicos. E no caso eu tenho a diminuição da aptoglobina, ela é consumida, porque ela precisa pegar essa hemoglobina que está livre no plasma, na circulação sanguínea, e levar lá para o fígado ou para o baço, para ela poder ser quebrada, né? E que está no seu interior, aminoácidos, ferro, para serem reaproveitados. E eu tenho também a diminuição da quantidade de albumina, que também pega essa hemoglobina livre e ela transporta ao longo da circulação sanguínea até chegar no baço e no fígado para poder fazer esse processo de quebra desse material. Então, eu tenho essa diminuição da quantidade de aptoglobina. Então, se eu fizer uma dosagem de aptoglobina ou de albumina nesse paciente, é isso que eu vou encontrar, uma quantidade muito baixa, indicando justamente o consumo dessas proteínas transportadoras por conta da presença dessa hemoglobina livre. Em contrapartida, como eu tenho uma quantidade de hemoglobina livre que está sendo uma quantidade muito elevada, então não vou ter aptoglobina nem albumina em quantidade suficiente para pegar esse material que está livre e levar diretamente para o baço e para o fígado para fazer o processo de conjugação desse material. Então, daqui a algum tempo, eu vou ter a presença de metaglobina aí. O que seria essa metaglobina? Seria justamente uma alteração na estrutura dessa hemoglobina livre que está aí presente nesse paciente. Ao mesmo tempo, essa quantidade de hemoglobina, que vai estar uma quantidade muito elevada, ela vai começar a entrar lá no rim. Então, lembra que nós temos circulação sanguínea. Então, o sangue, ele é bombeado pelo coração, ele passa por todos os vasos, e o sangue ele é filtrado onde? Lá no rim. E esse mecanismo de filtração do rim acaba levando justamente a liberação dessa hemoglobina. Então, a hemoglobina livre que está presente no paciente, quando chega lá no rim, a hemoglobina ela não é reabsorvida, ela não volta para a circulação sanguínea. Pelo contrário, ela é liberada pelo glomérulo, durante o processo de filtração glomerular, tá? E ela vai compor justamente lá na urina. Então, nesse paciente, a gente vai começar a observar que a urina dele começa a ficar mais escura, em alguns casos mais avermelhada, que é justamente a presença da hemoglobina livre que está sendo excretada pela urina. E isso leva ao que a gente chama de hemoglobinúria, que é a excreção de hemoglobina através da urina. Ao mesmo tempo que eu tenho esse processo, o excesso de hemoglobina também leva a seu depósito nas células justaglomerulares ou glomerulares. E essa deposição nestas células leva justamente a um peso, e essa célula, ela é como posso dizer, não seria descartada, mas ocorre uma pequena descamação dessas células. E essas células também entram no processo de formação da urina, e aí a gente observa nesse paciente a presença que nós chamamos de hemocidenúria, que é justamente essas células que estão carregadas de hemoglobina livre e que elas vão se depositar ou elas vão ser excretadas na urina. E para piorar todo esse quadro, o paciente ele ainda pode apresentar um quadro de icterícia por conta do excesso dessa hemoglobina livre, em que tanto o fígado quanto o baço não vão ultrapassar, que eu quero dizer, a capacidade desses dois órgãos de realizar o processo de conjugação, que seria a quebra da hemoglobina para ela se tornar lipossolúvel, porque quando ela está livre, ela é hidrossolúvel, então ela fica um pouco mais difícil de ser descartada, então ela precisa passar por um processo para ela poder ser descartada de fato. E aí, como tem uma quantidade de hemoglobina muito elevada em relação à capacidade de processo de conjugação, principalmente aí o fígado que faz esse processo de conjugação, então o excesso de hemoglobina livre leva justamente o paciente a apresentar um quadro de icterícia. Então, tudo isso é decorrente da hemólise intravascular. Eu só estou falando de intravascular, ocorre tudo isso. E na extravascular? Bom, na extravascular, eu tenho a participação do quê? Do sistema retículo endotelial, dos macrófagos que estão presentes, tanto no baço quanto no fígado. Só que aqui, eu não tenho a participação do sistema complemento. Aqui é uma outra situação. O que é essa outra situação? Eu tenho aqui as minhas hemácias, no caso, as hemácias que foram transfundidas nesse paciente, nesse receptor,
E essas hemácias, elas acabaram sendo reconhecidas pelo sistema imune do receptor, e esse reconhecimento leva justamente à produção de anticorpos. Então, aqui eu tenho o quê? Hemácia revestida por anticorpo. E esse revestimento por anticorpo, quando passa lá no sistema retículo endotelial, ou seja, quando passa no quando passa pelos macrófagos que estão presentes lá no baço ou no fígado, o que o macrófago faz? Ele faz o reconhecimento dessa célula, dessa hemácia, e ele pensa assim, opa, essa hemácia está velha. Para ele, tanto faz se está velha ou não. O que o macrófago está reconhecendo? Alteração de morfologia de hemácias. Aí o que ele faz? Ele tira, come um pedacinho dessa hemácia, a hemácia ela volta a se reestruturar, ela adquire uma nova morfologia, então ela sai daquela morfologia de disco bicôncavo e ela se torna o quê? Um esferócito, como está vendo aqui nessa figurinha, presença de esferócito. Pode ver que são bolotinhas, não são hemácias, na sua morfologia tradicional. São bolotinhas. Então, se formam esferócitos ou microesferócitos que vão estar presentes. E esses esferócitos, eles vão voltar para a circulação sanguínea, vão ficar circulando normalmente. E aí, quando eles passam novamente lá no baço e no fígado, pelo sistema retículo endotelial, o que é que ele faz? Opsonização. Então, ele retira essa hemácia de circulação. É isso que acontece na hemólise extravascular. Então, o sistema retículo endotelial ele faz o processo de opsonização, retirando de circulação essas hemácias que estão apresentando alteração na sua morfologia. E com isso nós temos o quê? Também um outro problema. Dependendo da quantidade dessas hemácias que estão sendo retiradas, nós vamos observar um aumento da quantidade de bilirrubina, principalmente bilirrubina indireta, e aqui eu tenho também presença de icterícia, que eu recaio no mesmo problema em relação da hemólise intravascular, que é o quê? É um aumento da quantidade dessas moléculas que estão sendo opsonizadas, que estão sendo degradadas, o que está chegando no fígado para fazer o processo de conjugação, principalmente da hemoglobina, porque o principal componente das hemácias é a hemoglobina. Então, nesse caso aqui, a quantidade que está chegando de hemoglobina para ser conjugada pelo fígado é uma quantidade muito grande, maior do que o que comporta, ou maior do que a velocidade que o fígado faz do processo de conjugação. E aí, o que a gente vai observar nessa pessoa? O aumento da bilirrubina, principalmente a indireta, é aquela que ainda não foi conjugada, e aí a gente começa a observar no paciente também a presença de icterícia. Dependendo da quantidade ou da velocidade que o fígado está fazendo esse processo de conjugação, além do aumento da quantidade de bilirrubina, principalmente a indireta, o que ele consegue conjugar, ele acaba também aumentando a quantidade de urobilinogênio. Lembrando que esse urobilinogênio, ele vai ser excretado através da urina. Então, na urina eu posso observar o aumento da quantidade de urobilinogênio e aí eu posso pensar, talvez, no processo de hemólise extravascular, tá? Então, eu tenho esses dois caminhos. São dois caminhos de hemólise intra e extravascular, que a gente tem todo esse processo fisiopatológico que envolve essa hemólise, em que a gente precisa diferenciar uma da outra para poder ajudar justamente na identificação da reação transfusional. Então, nessa hemólise extravascular, com a presença desses esferócitos ou microesferócitos, eles são comuns ou eles são, eu não diria fáceis de identificar, mas eles estão muito mais associados a casos de reação transfusional tardia, porque é algo que a gente vai observar 2, 3 semanas depois, quando se realiza um hemograma, para fazer acompanhamento do paciente, de repente a gente descobre, opa, o paciente está com microesferócito aqui. E aí você vai checar a história desse paciente, se for um hospital, por exemplo, e aí você vai observar que nas 3 semanas atrás, esse paciente realizou uma infusão de um componente e pode ter levado justamente a esse quadro. Então, aqui, a hemólise extravascular, ela acaba sendo um achado a mais na área laboratorial do que, tipo, uma investigação de fato na área laboratorial, tá? Diagnóstico. Bom, aí que vem um grande problema. Como eu falei, boa parte dessas reações transfusionais, elas são baseadas na sintomatologia clínica. Dificilmente vai ter o laboratório atuando. Dependendo de uma ou outra situação, então pode ter a atuação da análises clínicas. O que pode, eu não diria o que pode, mas o que pode auxiliar no início da investigação
é justamente a inspeção visual do plasma. Então, você está observando o plasma desse paciente, e aí você observou que esse plasma ele está mais avermelhado do que o normal. Então, isso pode ser indicativo de hemoglobina livre. E aí você pode fazer, de repente, a comparação. Ah, peraí, eu tenho aqui a amostra do paciente antes da transfusão, e antes da transfusão o plasma estava normal, e aí você comparou, você observou que após o processo transfusional, houve uma mudança nessa cor desse plasma. Ele está ficando mais avermelhado. Então, isso é indicativo de hemoglobina livre, que pode ser um caso de reação transfusional, ou seja, o paciente está sofrendo hemólise. E aí não se sabe qual é o caminho da hemólise, se é intra ou extravascular. É um dos caminhos de investigação. Um outro caminho, quando está realmente determinado que ocorreu reação transfusional, é você repetir todos esses testes imunohematológicos, ou seja, repetir a identificação do tipo sanguíneo pela relação ao sistema BO e ao sistema RH, refazer os testes da antiglobulina, ou seja, o teste de convite direto e indireto, para saber se houve, não diria algum erro, mas se deixou passar, né, alguma informação, algum tipo de reação, algum processo de aglutinação que não foi identificado durante os exames pré-transfusionais. Então, é recomendável, dependendo do caso, que se realizem esses testes imunohematológicos. Em outros casos, se fez tudo isso, mas tipo, deu tudo normal, é mesmo esse tipo sanguíneo. Então, se deve pensar, então pode ser algum outro sistema sanguíneo que pode ter provocado esse quadro no paciente. Aí é indicado fazer a fenotipagem para os outros sistemas sanguíneos, que isso pode acontecer também. E aí, os pacientes que já apresentam aloimunização, então, para aqueles pacientes que já têm algum tipo de sensibilidade a algum antígeno de algum sistema sanguíneo, então você deve ter um cuidado extra, porque esses pacientes já estão aloimunizados. E esses pacientes aloimunizados, o que acontece é que no início da aloimunização, no início do processo de sensibilização desse paciente, a quantidade de anticorpos, ou seja, que chama de títulos de anticorpos, a quantidade está lá em cima. Só que com o tempo eles começam a decair, a diminuir. Vai diminuindo, 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 até chegar num ponto em que eu posso fazer milhões de testes e eu não vou conseguir identificar a presença desse anticorpo. E aí o paciente ele pode receber um hemocomponente e ele volta aqui, como ele tem aquela quantidade de anticorpo que é indetectável pelos testes que nós temos, pelos testes disponíveis, então aquele anticorpo, o sistema imune reconhece aquele antígeno específico e aí aquele anticorpo que estava lá embaixo, que não estava conseguindo ser detectado, ele começa a aumentar de novo. E aí eu consigo identificar a presença desse anticorpo através dos testes da antiglobulina. Então, são situações em que se dá para fazer essa investigação, mas isso depende muito da equipe médica, o que o médico vai solicitar para que o laboratório possa auxiliar na identificação desse tipo de reação transfusional. Mas, de modo geral, é isso aqui que acontece. É muito raro a participação do laboratório para poder auxiliar no diagnóstico. Boa parte é sintomatologia clínica mesmo. E aí, para vocês já poderem observar em relação a isso, então aqui eu tenho da reação transfusional imediata, deixa eu passar para cá. Então, eu tenho esse seguinte quadro aqui. Eu tenho aqui as reações imunes e eu tenho as reações não imunes. Essas reações imunes, boa parte é porque o sistema imunológico está atuando diretamente. E aí, nessa parte do sistema imunológico, alguns não são possíveis fazer testes transfusionais, testes laboratoriais para poder identificar, porque boa parte deles é baseada justamente na sintomatologia. Por exemplo, a reação alérgica. A reação alérgica ela pode ser classificada nas duas formas, urticariforme e anafilática. Como é que você vai fazer o teste laboratorial para poder identificar uma reação alérgica, se isso é baseado justamente na observação clínica? Não dá. Talvez dê para identificar essa última aqui, a trale, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Que aí eu tenho alterações hematológicas, eu tenho alterações bioquímicas que o laboratório dá para atuar, para poder identificar essas alterações justamente no pulmão, para poder acompanhar o paciente. Né? Então, o laboratório ele participa de forma indireta nesse tipo de reação transfusional. E aqui, nesse outro quadro, eu tenho as não imunes, né?
Dessas não imunes, essas duas aqui, sobrecarga volêmica e contaminação bacteriana, especialmente contaminação bacteriana, vai ter a participação direta do laboratório. Por quê? Contaminação bacteriana. Então, você vai precisar você vai precisar da microbiologia para poder identificar qual é a espécie de bactéria que está provocando no paciente esse tipo de reação transfusional por conta desse tipo de contaminação do hemocomponente. E aí, a contaminação pode ser desde o processo da etapa de separação do hemocomponente, ou no momento que esse hemocomponente estava sendo infundido no paciente. Então, pode ter acontecido alguma coisa que contaminou aquele hemocomponente, aí o paciente está tendo esse tipo de contaminação bacteriana e ele está apresentando um quadro de hemólise intravascular. Tá? A sobrecarga volêmica acontece quando o paciente recebe uma quantidade de hemocomponente, especialmente de hemácitos, uma quantidade muito acima do permitido ou muito acima da capacidade do organismo desse paciente. E aí isso leva a uma sobrecarga da quantidade de volume que está sendo fundido nesse paciente. Da reação transfusional tardia, eu tenho também esses dois quadros, as imunes e as não imunes. Dentre as imunes aqui, posso chamar a atenção para essas duas aqui, a púrpura pós-transfusional e a refratariedade plaquetária, que nós temos não uma hemólise das hemácias, e sim uma hemólise das plaquetas. Então, o paciente apresenta uma hemólise de plaquetas. Essa hemólise, na verdade, é uma retirada dessas plaquetas através do baço, o baço que faz a retirada dessas plaquetas velhas. E essas plaquetas, por algum motivo, elas estão revestidas por anticorpos ou foram identificadas pelo sistema imune e o baço está fazendo a retirada dessas plaquetas. E aí o paciente ele pode entrar nesse quadro de púrpura pós-transfusional, que é justamente a atuação do sistema imune, em que o baço vai fazer a retirada dessas plaquetas, e não adianta o médico querer infundir mais plaqueta, porque vai piorar mais ainda o quadro dele. Ou esse quadro de refratariedade plaquetária, em que o médico pode morrer infundindo plaquetas e a quantidade de plaquetas do paciente nunca vai se elevar. Então, nesses dois quadros, nós temos uma quantidade de plaquetas que ela pode se manter estagnada ou ela pode diminuir mais ainda, por conta justamente desse quadro de hemólise de plaquetas. E aqui eu tenho uma outra doença que nos chama a atenção das imunes, que é essa doença do enxerto versus o hospedeiro, associada à transfusão. É muito parecida, o quadro dela se assemelha muito ao do quadro de reação ao enxerto, na verdade, ao enxerto, que eu quero dizer, muito parecido com a reação de transplante de órgãos, né? Em que há rejeição do tecido. Então, aqui é muito parecido nessa doença, ela tem características muito semelhantes à rejeição de enxerto de tecido em relação à rejeição do enxerto, mas no caso aqui seria da transfusão, da infusão do hemocomponente. E, geralmente, o paciente que apresenta esse tipo de quadro dessa doença, do enxerto, geralmente esse quadro aqui, ele acaba sendo um quadro bem mais grave para o paciente. Isso pode realmente levar a evoluir a óbito um paciente que apresenta essa doença do enxerto. Tá? Porque ela tem um quadro muito semelhante à rejeição de transplante de órgãos. Ela tem praticamente todas as mesmas características. Essa doença do enxerto, ela é causada mais por uma reação da presença de linfócitos autorreativos ou linfócitos reativos que estavam presentes naquele hemocomponente. Pode ser considerado de hemácitos, considerado de plaquetas ou até mesmo concentrado de granulócitos. E aí o paciente tem um quadro tão grave de hemólise que, às vezes, não dá tempo da equipe médica poder atuar diretamente e o paciente acaba evoluindo a óbito. Entre os casos das reações transfusionais não imunes, nós temos as doenças infecciosas, e aí, claro, entram aquelas doenças que a gente faz os testes sorológicos que são obrigatórios, mas eu posso ter outras doenças que podem provocar também um quadro de hemólise no paciente, como, por exemplo, citomegalovírus, vírus da Epstein-Barr, outros tipos de infecções virais. A maioria das infecções virais podem provocar uma hemólise nesse paciente, ou até mesmo doenças bacterianas. Então, é importante a gente ter atuação do laboratório para poder identificar qual é o tipo de agente infeccioso que pode estar
provocando um quadro de hemólise nesse paciente, que aí ele está apresentando essa reação transfusional tardia. E eu ainda tenho a sobrecarga de ferro. Eu só estou comentando sobre essas patologias em relação às reações transfusionais. Sobre a sobrecarga de ferro, o que é interessante é o seguinte: isso acontece muito nos pacientes que apresentam algum tipo de hemopatia, pacientes que têm talassemia, anemia falciforme, ou até mesmo os pacientes com leucemias. Então, esses pacientes eles precisam não só de uma, mas eles precisam de várias transfusões ou infusões de hemácias ao longo do ano. E aí, quando ele ultrapassa uma capacidade que ele precisa receber ao longo do ano, então ele pode levar justamente ao aumento da quantidade de ferro. Só que o nosso organismo ele não tem a capacidade de excretar o ferro. Não temos como. Então, esse ferro que acaba ficando acumulado no nosso corpo, então ele acaba se depositando nos tecidos. Então, a pessoa que apresenta sobrecarga de ferro, geralmente ela tem uma cor, a pele dela é mais enegrecida por conta do depósito de ferro na epiderme. Também se observa, dependendo da quantidade de ferro que está presente, então se observa depósito de ferro no pulmão, depósito de ferro no coração, nos rins, nas glândulas suprarrenais, e isso pode e vai levar esse paciente a um quadro de miocardite, inflamação do miocárdio, vai levar a um quadro de pneumonia por conta do excesso de ferro que está sendo depositado nos pulmões, e isso prejudica até mesmo o funcionamento dos alvéolos. Então, o paciente ele tem também um débito respiratório, um déficit respiratório. O paciente pode evoluir para cirrose por conta do excesso de verme que está presente lá no fígado, problemas na síntese de vários hormônios por conta do depósito nas glândulas suprarrenais. Então, o paciente ele pode ter consequências graves por conta desse excesso, dessa sobrecarga de ferro, por conta justamente de toda essa conjuntura em que ele está recebendo muita infusão de hemácias ao longo do período de um ano. E aí, para poder melhorar o quadro, ou para que o paciente ele não chegue a esse nível, mas chegando a esse nível, mas que ele possa minimizar esses riscos ou esses quadros, geralmente é aconselhável para esses pacientes tomarem quelantes, que são justamente em que eles vão pegar o ferro e vão fazer com que esse ferro que está de forma excedente no organismo, ele seja excretado da melhor forma possível. Mas o nosso organismo, de fato, ele não consegue excretar esse ferro, tá? É diferente, por exemplo, da pessoa que ela está ingerindo o ferro. Então, ela está comendo, através da alimentação, esse ferro, que ele vai ser justamente reabsorvido, vai ser absorvido lá pelos enterócitos, então, tem todo aquele caminho do ferro que ele precisa seguir. Aqui é o contrário, a pessoa não está ingerindo, a pessoa está recebendo diretamente pela via essa quantidade de ferro através das hemácias. E aí, esse ferro excedente, ele acaba entrando no ciclo do ferro, e aí a gente vê essas consequências nesses pacientes, por conta dessa presença ou desse excesso de ferro que está presente nele. Tá? Não é interessante, nem seria interessante eu falar de todos esses processos, de todas essas doenças, né, em relação às reações transfusionais imunes e não imunes. Por quê? Como eu falei antes, a boa parte dessas reações transfusionais, elas são identificadas através da clínica. Então, o paciente está apresentando algum tipo de alteração clínica e aí se faz uma investigação do quadro clínico do paciente para poder classificar entre esses tipos de reações transfusionais. Em que momento o biomédico ou o laboratório ele vai atuar nesse momento? Quando nós temos consequências dessa reação transfusional ou até mesmo que nos leve a um início de uma investigação laboratorial, que é justamente alterações na cor do plasma, realização dos testes, realização ou confirmação dos testes pré-transfusionais, você refazer a tipagem de segurança do sistema biológico do sistema RH, fazer lá os testes de Cumbis, fazer a fenotipagem para outros sistemas sanguíneos, né? Realizar bioquímica, realizar um hemograma para poder identificar a presença de esferócitos ou microesferócitos, por exemplo, realizar até mesmo a questão da microbiologia, fazer um exame microbiológico para poder identificar algum tipo de contaminação bacteriana ou agente infeccioso que possa estar provocando esse quadro de reação transfusional no paciente. Tá? Eu só não quero que vocês não esqueçam ou sempre relembrem que todas essas reações transfusionais, elas sempre vão depender de dois caminhos.
ou o paciente ele tem uma hemólise intravascular, e a presença dessa hemólise intravascular, nós temos a atuação direta do sistema complemento, ou eu vou ter uma hemólise extravascular, e essa hemólise extravascular tem a participação do sistema retículo endotelial, ou seja, os macrófagos vão estar presentes no baço e no fígado, certo? É isso que a gente precisa, pelo menos, entender a priori, o que provoca no paciente essas reações transfusionais, é hemólise. E aí eu tenho esses dois caminhos das hemólises para poder acontecer, ou é intravascular ou é extravascular. E aí eu preciso entender pelo menos uma parte desse mecanismo fisiopatológico para poder não só entender, mas quem sabe auxiliar a equipe médica no diagnóstico laboratorial para poder complementar o quadro e isso constar no sistema, tá? Tem um sistema em que a equipe médica precisa inserir esses dados da identificação dessas reações transfusionais. É obrigatório todos os hospitais inserirem qualquer tipo de reação transfusional que o paciente apresente pós infusão de algum tipo de hemocomponente. Certo, gente? Bom, e aí a gente finaliza essa parte das reações transfusionais. Não é, né, é pouca coisa, não é muito, é só mesmo a questão de entender a fisiopatologia da hemólise, que é a parte mais importante de todo esse processo de reação transfusional. Porque não adianta querer falar de cada uma dessas reações, não é interessante, não é objetivo dessa aula, desse finalzinho de aula, do ciclo do sangue, mas sim para apresentar a vocês o que pode acontecer como resultado de todo aquele processo do ciclo do sangue, chegar nesse momento final aqui, que é a infusão da hemocomponente. E o que a infusão da hemocomponente pode provocar no receptor, né? Provavelmente pode provocar esses quadros de reação transfusional. E aí, o que nos chama sempre a atenção? A presença de hemólise, e a hemólise tem nesses dois caminhos. E o laboratório, ele pode ou não participar desse processo de identificação da hemólise, que isso vai depender justamente da equipe médica, do quadro clínico. Então, eu tenho outros fatores que vão influenciar diretamente na classificação desse tipo de reação transfusional e se o laboratório ele vai participar ou não nesse processo. Você vai auxiliar, na verdade, nesse processo de identificação. E aí nós finalizamos a parte teórica sobre o banco de sangue, falando sobre toda essa parte do ciclo. E na próxima aula vamos fazer uma revisão, já pensando para a prova. Também vou disponibilizar um exercício de... Quando começa a sua prova, professora? Olha, boa pergunta, eu não sei, não recebemos ainda o calendário, então eu não faço a mínima ideia, para falar a verdade. Eu só sei que as provas começam na última semana de novembro. Isso está certo, as provas vão começar nesse período. Agora, qual é o dia que, tipo, tá todo mundo esperando? Todo mundo aguardando, né, na expectativa. Tá? Então, vamos acompanhar, né, para saber qual será o dia da prova. Mas, assim, eu gostaria que vocês olhassem lá na plataforma, que na plataforma tem, até o momento, 2 exercícios sobre não, 2 exercícios que compõem justamente a parte dos 3 pontos de atividade. Então, tem lá um exercíciozinho sobre, acho que palavras cruzadas, não é palavras cruzadas, não estou lembrando o que é agora, mas é sobre testes sorológicos. E aí tem um outro exercício para quem veio para a aula prática, né, já respondeu, não tem problema. Para quem não veio, não tem problema também, porque a mesma atividade está disponível lá na plataforma. Ela também vai entrar nessa parte dos 3 pontos. E amanhã vai estar disponível uma outra atividade, também combinando aí para quem vier, tem como realizar a atividade aqui de forma presencial, mas para quem não vier, não se sentir prejudicado, também vai estar disponível na plataforma. Então, são 3 atividades, tá? Cada uma valendo um ponto para poder compor justamente os 3 pontos de atividade. E aí, lembrando que a prova ela vai valer 7 pontos, tá? Então, vai estar lá na plataforma tá, a palavra avaliativa. Se tiver a palavra avaliativa, é porque ela vai fazer parte justamente desses 3 pontos de atividade. Tá certo? Tá certo, professora. Certo. Bom, gente,
Então, assim, era isso, tá? A gente está finalizando nossos encontros. E aí, na próxima quinta-feira, já é revisão para a prova. Vai estar disponível também um exercício de revisão na plataforma para vocês. E aí, eu vejo aqui para a gente fazer a correção, pode ser até nessa forma online mesmo, a correção do exercício na sexta-feira mesmo. E aí a gente tira as dúvidas, sei lá, de repente possa ter algum tipo de dúvida nesse exercício e a gente complementa toda essa parte da revisão para a prova. Tá bom? Bom, então é isso. Tá certo. E aí a gente se vê na próxima quinta. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, professor.